Eu sei. Te contaram que empresas boas, pagadoras de dividendos, são os investimentos certos para você fazer na sua carteira e você deve simplesmente reinvestir tudo que você recebe para ter as melhores rentabilidades. Eu sei que te falaram isso. E nesse vídeo, não é que eu vou te provar que isso está errado, porque isso é uma meia verdade. Mas eu quero te mostrar a minha visão sobre esse conceito e que, a não ser que você seja o próximo Barsi ou o próximo Warren Buffett brasileiro, provavelmente essa estratégia não faz sentido nenhum para você. Fica até o final que vai ficar tudo muito claro. Olha, eu geralmente faço os vídeos um pouco mais rápidos. Nesse aqui eu vou tomar as coisas aqui, todas as explicações de forma um pouquinho mais devagar para ficar claro para todo mundo, porque esse vídeo ele é muito importante. Para começar, esse vídeo ele é uma continuação de um vídeo antigo meu em que eu mostro que você que recebe dividendos na sua conta corrente todos os meses é meio que obrigado a reinvestir 50% mais ou menos de tudo aquilo que você recebe de dividendos, senão você perde para a inflação, tá? Essa é uma regra de bolso, não é uma regra obrigatória, mas no vídeo que eu vou deixar aqui no card ou lá no final do vídeo como recomendado, eu provo matematicamente, explico todos aqueles detalhes para você saber. Por enquanto, considera que simplesmente é reinvestir 50% do que você recebe para manter a inflação e os outros 50% você pode gastar. Dados esses avisos, vamos de fato para o vídeo. Bom, pessoal, começando aqui, né? O que são dividendos de fato, tá? Bom, dividendos nada mais são do que lucros distribuídos pelas empresas na bolsa de valores ou pelos fundos imobiliários, ETFs e assim por diante. Aqui eu vou deixar bem claro, tá? Eu vou arredondar alguns conceitos para não ficar muito chato, muita contabilidade em geral. Mas eu sei que se você está aqui, você já entende bastante coisa. Então, beleza, os dividendos nada mais são do que lucros distribuídos pelas empresas. Na maioria dos casos, não sempre, mas eles são aí isentos de imposto de renda para o investidor, porém foi pago o imposto de renda para a empresa na outra ponta. Beleza. Nada mais é do que então o dinheiro sair do caixa de uma empresa, ou seja, do patrimônio líquido de uma empresa, da bolsa de valores, que vai para a conta de um acionista. E se você já era o acionista daquela empresa, indiretamente você já era dono daquele valor. Então, no final do dia, daquele dia que pagam dividendos, o valor total é o mesmo. O que muda é apenas a forma como está distribuído aquele capital, aquele patrimônio em termos de você, a empresa e a bolsa de valores. No início do dia, tudo que você tinha de distribuição era você era dono das cotas de uma empresa que tinha dinheiro no caixa, e isso dava um valor. No final do dia, essa empresa transferiu uma partezinha do caixa dela para sua conta corrente. Descontou do valor do gráfico, do valor da cotação daquela ação, fundo imobiliário, ETF, e agora isso está na sua conta corrente. Mas no final do dia, continua sendo a mesma coisa. Aquele montante, aquele valor total é igual. Isso é o dividendo, é a distribuição dos lucros para os acionistas. Como é que essa distribuição acontece? O dinheiro sai do caixa da empresa, vai para a conta corrente dos acionistas, mas é descontado o valor da cota. Isso é muito importante. Não é que o dinheiro brota na sua conta, tá? É que simplesmente o dinheiro sai da cota e vai para sua conta. Dado assim, isso aqui é meio que um conceito, não tem discussão, tá? Dados esses avisos, eu quero saber de você. Você investe em empresas pagadoras de dividendos e aí você reinveste tudo, você gasta uma parte, o que você faz com isso? Vamos aos conceitos que daí sim eu tenho algumas opiniões para dar. Bom, então a gente já entendeu qual que é o conceito geral dessas empresas, né, que pagam dividendos. Até aí tudo bem, tá tudo claro. Você provavelmente até já sabia disso. Agora vamos lá. Aqui eu vou começar a dar algumas opiniões minhas e eu sinceramente espero não incomodar ninguém, mas por favor, comentem se vocês discordem. Vamos ser respeitosos aqui, tá bom? O que eu vou mostrar aqui para vocês, além de ser a minha opinião, vai ser um pouquinho de contraponto do que o pessoal geralmente mostra na internet, tá? Eu sei que eu tô indo contra o que o Barsi diz, o que o Primo Rico falou, que todos os grandes líderes supremos da humanidade financeira falam, mas aqui, pessoal, o que vocês podem me ver é um cara que, além de ser, eu sou um cara pequeno ainda, a gente sabe, né? Mas que eu tô entregando aqui para vocês a minha opinião sincera. E mais do que isso, aquilo que para vocês talvez ninguém tá falando, mas pode ser muito benéfico para o bolso de vocês, tá bom? Então eu vou apresentar aqui uma série de conceitos, tentem entender o meu raciocínio e no final, sim, algumas coisas vocês, cara, tem coisas que dá para discordar, tá bom? Mas são riscos que você vai estar assumindo, beleza?
Então, beleza, o que acontece? Eu vou dar aqui a minha opinião de que para quem são investimentos que pagam dividendos todos os meses. Ou seja, cara, se você não é essa pessoa aqui, né, esse perfil de pessoa que eu vou explicar agora, que deveria ou que poderia receber dividendo todos os meses, você simplesmente não deveria estar recebendo isso na sua conta, você deveria buscar outros investimentos que eu vou falar quais deveriam ser até o final do vídeo, tá? Eu vou construir aqui um monte de raciocínio, tá bom? Esse é um vídeo um pouquinho mais devagar, tá? Desculpa se eu for muito lento, não é para enrolar não, é para realmente explicar no passo a passo, porque tem muita coisa, eu não sei se o pessoal entende. Então, beleza. Para quem são investimentos que pagam dividendos todos os meses? Na minha opinião, e na opinião de muita gente que não é famosa, mas que eu respeito muito, bom, é para pessoas que ao receber esse dinheiro, eles usem 50% na vida real, no dia a dia, e reinvistam os outros 50% do dividendo recebido para cobrir a inflação. Tá? Aqui então vem o primeiro aviso. Aquele vídeo que eu vou deixar no final desse aqui, recomendado, em que eu explico matematicamente isso, ele dá todos os detalhes dessa conta, tá bom? Mas de cara, está muito claro o seguinte: você quer ter dividendos de fundos imobiliários, ações, ETFs que pingam na sua conta todos os meses? Então você tem que usar esse dinheiro na sua vida, pagar suas contas, pagar sua conta do cartão de crédito, do seu aluguel, do seu água, luz, telefone, internet, da sua, né, você assinou a carteira recomendada Resulta Capital, você quer pagar com seus dividendos, não tem problema, mas você precisa gastar esse dinheiro na vida real. Por favor. Isso assim, tá muito claro pra mim e pra principalmente o pessoal aí que é CFA da vida, galera inteligente de verdade, tá? Eu não sou tão inteligente assim, tá, pessoal? Se vocês quiserem se comparar com o Barsi ou comigo, provavelmente vocês são mais parecidos comigo do que com o Barsi. Mas não quer dizer que o que a gente tem em comum é menos relevante do que você e o Barsi têm em comum. Às vezes as pessoas pensam Barsi, Warren Buffett, Elon Musk, Lula, Bolsonaro como grandes idealizadores de grandes ideias, mas essas pessoas elas são distantes da sua realidade. Então o que eu estou propondo aqui é para você entender, né? Eu entendo que você não é uma pessoa bilionária, tá? Se você for bilionário, desculpa, então esse vídeo não serve para você. Mas para a maioria das pessoas só faz sentido receber dividendos se você usar na vida real, para ganhar dinheiro e para gastar esse dinheiro. Tá bom? E aí, para você gastar esse dinheiro e reinvestir metade, como eu explico naquele vídeo que vai estar no final, lá eu explico no detalhe toda a conta matemática, tá? Você deve ter no mínimo aqui uns 3 milhões de reais, assim, para ter ele investido, tá? Aí sim, são algumas opiniões minhas, você pode discordar, você pode achar muito, mas eu tô pensando aqui muito na sua segurança, tá bom? Então, com 3 milhões de reais, você vai ter 1,5 em renda fixa, e 1,5 em renda variável recebendo os dividendos, beleza? O resto aqui, enfim, o resto não, perdão, metade do que você receber em dividendos desse 1,5 milhão você vai reinvestir para cobrir a inflação, a outra metade você vai gastar no dia a dia. E aí é aquela coisa, né? Você vai buscar renda passiva e dividendos, daí você vai dar preferência aqui por ETFs internacionais e nacionais, você vai evitar stock picking. Vocês que me conhecem já sabem, eu não gosto de stock picking por diversas razões que eu já vou explicar de novo aqui mais pra frente, tá? Você vai ter menor exposição em FIIs, porque os FIIs, eles, por mais que eles entregam todos os meses rentabilidade e dividendos, não é sempre que você consegue ter uma segurança real de ativos e de geração de valor, né? Então acaba sendo problemático. E aí, paralelamente, você vai ter bons investimentos em renda fixa e vencimentos intercalados aqui em CDBs, ou até mesmo aqueles tesouros com juros semestrais e assim por diante, tá? Por quê? Porque essa parte aqui da renda fixa não é que ela vai te dar dinheiro todo mês, mas ela vai te dar segurança e previsibilidade para fazer o giro das carteiras, tá? Eu vou resumir algumas coisas, isso aqui não é um curso, tá? É só um vídeo rápido para vocês entenderem a minha opinião. E no final das contas, tá? Para quem, de novo, né? Para quem são investimentos que pagam dividendos? É para quem tem esse objetivo de usar 50% e reinvestir 50%, para quem tem essa grana que é grande, para quem deve buscar essa estratégia, e aí para quem tem um objetivo de chegar aqui em um dividend yield percentual anual que ele é seguro o suficiente para contemplar as quedas que o mercado vai tendo e ainda assim permitir os seus gastos e reinvestir 50%. Por isso que eu, Anthony, não considero seu investimento para quase ninguém. Tá? Se você já tem seus 1,5 milhão em renda variável e 1,5 milhão em renda fixa, aí sim é para você. Não sei se você precisa desse dinheiro chegando todo mês nessa conta, tá? Mas se você quiser, faz sentido porque você está coberto por um dividend yield seguro que cubra as suas contas, provavelmente, não sei, né, mas provavelmente sim,
E aí, caso tenha algum tipo de queda ou algum tipo de problema, você ainda assim vai estar seguro e vai estar resguardado, vamos dizer assim, em relação a essas quedas, né? Para, enfim, não deixar de receber a sua receita mensal ou bimestral, que seja, para pagar suas contas, beleza? Porque no final das contas, se você quer dividendos todo mês ou a cada 2 meses, o seu foco não será crescer a carteira e nem ganhar dinheiro no longo prazo. Seu foco é ter renda passiva recorrente, segura, previsível e gastar esse dinheiro na vida real. Dividendos é para quem precisa ganhar dinheiro no mercado financeiro e gastar na vida real. É para isso, não é para mais nada. Ah, Antônio, mas falaram que tem que invocar empresas de dividendo e reinvestir tudo. Calma, que nós já vamos chegar nessa parte. Eu sei que tem uma série de conceitos e ideias que são complexas e complicadas e que às vezes é difícil aceitar a minha opinião ou de outras pessoas e que talvez você discorde, mas o que é fácil, e eu espero que você concorde, é em deixar um like e se inscrever no canal, porque eu acho importante a gente ter esse diálogo. Não me vejam como um inimigo, tá? Me vejam como alguém que está apresentando uma ideia diferente e que você pode discordar se você quiser. Lógico que pode, mas pelo menos eu estou dando a minha visão de verdade. Eu não estou falando mais meias verdades, que é o que a gente acaba vendo muito por aí nos outros canais, tá? Não é que são mentiras, são meias verdades. Ou vai me dizer que o pessoal que te fala para receber dividendos te explica no detalhe que você tem que reinvestir 50% por causa da inflação. A maioria não fala isso, a maioria fala reinvista tudo, mas não te explica o porquê. E a maioria das pessoas não sabe por quê. Bom, e aí, claro, né, eu não sei se você já conhece aqui o canal Resulta Capital, mas se você já me segue, enfim, né, o pessoal comenta bastante aqui, tem algumas coisinhas aqui que eu prezo bastante, e uma delas, muito relevante, é que você não deve tentar escolher os seus próprios ativos, tá bom? Eu não sei exatamente quem é você, com quem que eu tô falando, mas eu imagino que você seja uma pessoa média, assim como eu, tá? Tá tudo certo, mas, cara, é muito difícil você querer ficar escolhendo todos os seus próprios ativos, tá bom? Então, por isso que eu foco muito em ETFs internacionais, nacionais, e não fica fazendo stock picking, tá bom? Por quê? Porque simplesmente você tem uma baixíssima probabilidade de vencer os índices no longo prazo, tá? Mesmo que os ETFs, por exemplo, tenham aquele imposto de renda para receber os dividendos, cara, é muito improvável que você vai bater os ETFs e os índices no longo prazo, tá bom? A não ser que você seja, de novo, um Warren Buffett brasileiro ou um novo Luiz Barsi, né? Se você tá desempregado, manda currículo que eu quero te contratar, se você for tão bom assim, tá? E aí a gente só tem que refletir o seguinte, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, pessoal, poxa, eu sou um cara que prezo muito pela segurança dos meus clientes. E segurança não é apenas ser conservador e não buscar rentabilidade. Não, não é isso. É muito mais na base da gestão de risco, tá bom? Então, o que a gente adota na Resulta Capital como práticas de, enfim, né, boas práticas de segurança, de gestão de risco e de diversificação? É muito recomendado por qualquer bom profissional de mercado. A gente sabe disso, faz muita prova de certificação também. Cara, você não deve ter mais de 1% ou 1,5% de uma única empresa ou um único papel individual na sua carteira. Tá? Se você quer dividendos, cara, você não pode ter mais de 1% de um único papel na sua carteira. Porque o foco é você ganhar renda passiva e não valorização desse 1% ou 1,5%. Então não importa muito para você se aquela empresa vai valorizar muito ou não, importa a segurança e previsibilidade de ganhar os dividendos todo mês. Lembra, o dividendo é para quem está recebendo todo mês e gastando na vida real. Você está pagando suas contas, água, luz, telefone, cartão de crédito, a fatura da Resulta Capital. Cara, o que você quiser, entendeu? Do concorrente, eu sei que tem gente que está com concorrente, não tem problema. Mas lembra disso. Então você nunca pode estar muito exposto a riscos muito grandes de mercado, porque o objetivo é previsibilidade da renda e a não valorização. Isso é risco-retorno. Se você quiser mais retorno, não é dividendo, é crescimento, e eu já vou chegar nessa parte do vídeo. Mas para quem quer simplesmente renda passiva, dinheiro todo mês na conta, você não vai ficar ganhando muito dinheiro no longo prazo. Por mais que essas empresas sejam muito boas, elas dão lucros recorrentes, elas dão dinheiro, e você queira investir nelas, se você recebe dividendos, é para gastar. E aí tem aquela questão toda, né, pessoal? Para você não ficar super exposto e estar com 1 a 1,5% daquela empresa ou de muitas empresas na sua carteira,
você simplesmente vai ter que escolher, se você estiver fazendo stock picking, né? Você vai ter que escolher os próprios ativos de forma a ter muitas, mas muitas empresas na sua carteira. Então, cara, você vai ter aqui no mínimo entre 100 a, sei lá, 50, 70 empresas na sua carteira que você vai ter que fazer o stock picking específico de todas elas. Cara, isso vai dar muito trabalho para você, vai dar grande trabalho, grande esforço. Cara, não sei se vai compensar você gastar todo esse tempo para ganhar ali a sua renda passiva. Você provavelmente tem emprego, você provavelmente tem uma empresa, tem, sei lá, um imóvel alugado. Você tem mais o que fazer a sua vida, tá? Então, não faz sentido ter 70 empresas manuais na sua carteira. Faz muito mais sentido você comprar um índice que tem 70 ou 100 empresas naquele índice e eles mesmo compram elas para você e eles eles investem aí o seu dinheiro e aí, enfim, você vai receber um dividendo de todas elas somadas, tá? E ainda assim, se você quiser escolher as 50, 70 ou 100 empresas manualmente, se você seguir essa boa regra de 1 ou 1,5% de empresa na sua carteira, você muito provavelmente vai convergir para algo muito próximo dos índices. Talvez você realmente seja melhor do que o Ibovespa ou do que o IDIV. Eu já vou falar mais deles agora, tá? Daqui a pouquinho. Mas quanto melhor você vai ser? Num ano, 2%? Em 10 anos, 5, 10%? E o trabalho que você passou? E o risco que você correu? Então, para você estar dentro desse envelope de segurança que eu coloco como relevante para os meus clientes, tá bom? Se você não concorda com isso, não tem problema. Mas eu para mim, tá muito claro. Para os meus clientes, eu não posso botar essa galera para correr risco que eles não estão sabendo. Cara, isso é ridículo. Eu vou perder meu CNPI, eu vou ser processado. Então, eu preciso ter soluções que sejam seguras o suficiente para os meus clientes. Agora, se você não quer correr esse risco e quer simplesmente comprar um ETF, eu concordo, faz muito mais sentido. Agora, se você discorda do que eu falei e acha que não deve ser 1%, 1,5%, e simplesmente aqui, ó, se você só tem 10 empresas na carteira de 1,5 milhão de reais, cara, cuidado, é muito otimismo, na minha opinião. E isso aqui é o que a gente mais vê por quem quer receber dividendos, entende? Então, primeiro passo, galera, dividendos para quem são, né? Para quem que é? É para quem quer receber dinheiro todo mês, reinvestir 50% e os outros 50% usar na vida real. Se você não é essa pessoa, não é para receber dividendos. Já vou dar a solução que você deveria estar fazendo. Beleza, tem aqui os valores de patrimônio, uma média, depende de um monte de coisa, mas isso aqui é uma média de custo de vida e tal, beleza? Tá naquele vídeo do final aqui que eu vou recomendar, que eu já fiz vídeo antigo, ok? E no final das contas, se você não quer investir por ETF, se quer fazer stock picking, é de 1 ou 1,5% em cada ação. No final das contas vai dar a mesma coisa que um índice, tá? Não vai dar muito diferente disso. E aí, para o pessoal que é muito revoltado, muito agressivo, se você tiver 10 empresas na carteira e simplesmente comprar aí, sei lá, 10% em cada, cara, eu acho que é muita agressividade, né? O que a gente vê muito por aí, tá? E até se você faz isso na sua carteira e tá vendo esse vídeo agora, cara, com todo o respeito do mundo, mas toma cuidado, tipo, que a gente vê muito, né? Ah, o pessoal viu lá o Barsi, não sei quem falando, não sei o que lá, blá blá blá. Cara, os caras compram, sei lá, os top 5 fundos imobiliários que todo mundo fala. O MXRF11, HLG, não sei o que, 11, Gari 11, blá blá 11. Tá bom. Aí, ações. O cara vai lá, cara, comprei Taesa, setor de energia, comprei setores perene, blá 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 blá, Banco do Brasil, blá blá blá. Tá, aí deu, sei lá, deu 10, 15 ativos. Pô, percentualmente, cada ativo que você está exposto é muita coisa, cara. Por mais que essas empresas elas são ditas seguras, setores perenes, poxa, você só precisa de uma delas dar errado para o seu patrimônio que te gera renda todos os meses ou bimestres, ele simplesmente evapore. Tipo, cara, eu não estalo com esse dedo, ele evapora, sabe? Poxa, e aí você fica vendido não, né? Você fica aí à mercê de uma situação que pode te prejudicar demais, cara. Então, por que você só não compra um índice ou então 50 a 100 ações diferentes e faz manualmente essa gestão ultra burocrática e trabalhosa para receber esses valores na sua conta? Essa é uma importante reflexão. Beleza, aí talvez você concordou, discordou, né? Beleza? Mas assim, e se você não está nesse grupo aí, nesse grupo 2, né, que eu falo aqui, ó, para quem são, né? Se você não tá nesse grupo, você ainda não é desse grupo aqui,
que tem esse objetivo de ganhar 50%, reinvestir 50%, 3 milhões, 1,5 em renda fixa e variável e assim vai. Se você não tá nessa galera e você fala, Antônio, eu concordo com o que tu falou, eu realmente não uso dividendos no meu dia a dia, eu reinvisto tudo que eu recebo, porque eu vi no YouTube que isso é bom. Qual que é a tua solução então para mim, Antônio? Fala. Galera, seguinte, se você ainda não tá nesse grupo 2 aqui, de quem usa os dividendos na vida real, aqui é o seguinte, tá? Presta atenção. Primeiro ponto. O que você não deve fazer? Que a galera falou para você, falou, mas não faz. Não vale a pena. Já vou te provar, tá? Primeiro ponto, é claro, tentar escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Ou até mesmo bons ETFs que pagam dividendos, tá bom? Porque simplesmente você vai querer receber... Primeiro que você vai perder tempo procurando isso, tá? Então para de perder tempo, foca na sua vida e vai ser feliz, beleza? E aí depois, se você tá reinvestindo tudo, isso tá errado, cara. Não faz sentido. Galera, lembra? Dividendos, a gente já viu aqui, ó. É a mesma coisa que, cara, dinheiro no caixa da empresa, tá? Então, você que recebe dividendos não deve reinvestir tudo. Não faz sentido reinvestir tudo. Quem recebe dividendos na conta deve gastar na vida real. Ah, Antônio, eu não gasto na vida real. Então, não receba dividendos na conta. Compre o índice que reinveste automaticamente. Beleza. Então, é errado reinvestir tudo. Por quê? Aqui, ó. Reinvestir dividendos é a mesma coisa, é 100% igual do que comprar um ETF Total Return que não te paga dividendos na conta, mas reinveste automaticamente. Nessa etapa aqui, eu já estou supondo que você superou a ideia de tentar escolher os próprios ativos, tá bom? Então faz um exercício imaginário, né? Eu não sei com o que eu estou falando, mas faz um exercício imaginário. Poxa, se você recebe... Eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de 2 ETFs que são bem famosos agora na atualidade e que são ETFs muito bons. Tá? O primeiro deles é o DIVD11, que é o ETF do IDIV, que paga dividendos. E o outro ETF é o SPY11, que é o ETF do SP500, que paga dividendos. Eles não são 100% com 12 casas decimais perfeitamente iguais, o IDIV ou o SP500. Mas eles são praticamente a mesma coisa, tá bom? Eles são assim muito parecidos com os ativos originais. Então, se você recebe dividendos do DIVD11 ou do SPY11 e reinveste tudo, você não deveria estar fazendo isso. Você deveria estar simplesmente comprando ou o DIVO11, que reinveste os dividendos automáticos para você, ou o, IVVB11, SPXB11, tem vários, tá? Tem vários tipos ali, eu não lembro todos de cabeça. Mas em ETFs Total Return, que reinvestem os dividendos para você. Não, Antônio, mas eu uso uma parte dos dividendos para pagar minhas contas. Opa, beleza. Então você faz parte do grupo 2, né? Lembra aqui, ó, o grupo 2 aqui, ó. Para quem são? Você faz parte. Pessoas que reinvestem, gastam 50% do dinheiro e reinvestem 50%. Claro que se você gasta uma parte e reinveste o resto, e é mais de 50%, não tem problema. Tá? Mas assim, gaste o dinheiro. Senão você deveria comprar os Total Return, aqueles que reinvestem automaticamente. E aí é claro, né? Se você vai falar para mim, Anthony, eu não uso esses dinheiro na vida real, né? Realmente eu não tenho ainda tanto dinheiro investido para gastar na vida real, mas eu quero escolher meus ativos de forma própria, né? Porque aqui agora a gente não está mais falando de dividendo, está falando de crescimento, né? Pessoal, quem busca dividendos, de novo aqui, ó, dividendo para quem é? É para quem quer renda passiva. Se você não quer renda passiva de gastar esse dinheiro na vida real, então você quer crescimento de carteira, ou seja, você não está no grupo 2 ainda. Então você tem que simplesmente buscar estratégia aqui, ó, de crescimento. Estratégia de crescimento, você vai correr um pouquinho mais de risco, entre aspas, não que você vai se expor de forma boba no mercado, mas que você vai procurar empresas que podem pagar dividendos e o ETF vai reinvestir automaticamente, mas que também vão ter uma certa assimetria de risco. Então você não precisa ter 1% por carteira, né, por ativo na carteira, dependendo. Aí depende muito, tá? Mas então, no final das contas, você vai precisar aqui, no mínimo, escolher entre 20 e 30 boas ações pensando em valorização. E você vai correr um risco, tá? Agora, quem que se lembra aí das lojas americanas? Poxa, lojas americanas não era uma boa pagadora de dividendos, mas era uma empresa que, dependendo da tese da pessoa, poderia ser uma aposta para ter uma valorização violenta de dinheiro. Quem não lembra da Magalu em 2018,
que valorizou não sei quantos 1000% e deixou muita gente rica, milionária. Poxa, talvez algumas pessoas pensaram, Americanas é uma boa também, mas quebraram a cara. Então, aqui vai o mesmo aviso. Cara, se você for muito bom, talvez você consiga bater o Ibovespa, tá? Mas assim, muito bom mesmo. Agora, se você tem dúvidas disso, compra o índice. Compra algum índice de total return, que reinveste os dividendos automáticos. A gente já vai entender se você deve comprar Ibovespa ou IDIV, que reinveste os dividendos. Já vamos entender, tá? Agora, bom, o Ibovespa eu até entendo que tem gente que manja e tal, que é boa mesmo. Cara, beleza, até entendo. Agora, cara... Você acha mesmo que você vai conseguir bater esse cara aqui? Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. S&P 500. Você acha mesmo que vai conseguir bater o SP 500 no médio e longo prazo? Cara, em um ano ou dois, eu até entendo. Eu também eu já bati o SP 500, galera. Eu já bati. Claro que eu já bati. Meu Deus. Gente, isso é sorte. Na sorte, todo mundo consegue. Agora, na consistência, sabendo o que está fazendo, com estratégia mesmo, pelo amor de Deus, pessoal, bateu o SP 500 aqui, que é muito melhor que o Ibovespa. As empresas são muito mais eficientes do que as do Ibovespa. Tem um mercado ao redor delas muito mais competitivo, muito mais inteligente, muito menos de oportunidade de descontado, né? Cara, muito menos a gente chama de muito mais eficiente. Cara, uma moeda muito mais forte, que é o dólar, que está todo mundo querendo. Poxa, pessoal, pelo amor de Deus, é muito mais prático, saudável, eficiente e inteligente você investir de forma global por ETFs, tanto no Brasil quanto nos ativos do exterior. Porque daí você assume um padrão na sua carteira que você simplesmente consegue gerenciar as suas posições através dos ETFs. Isso é muito mais saudável para sua cabeça. Assim, de novo, eu estou falando com um investidor médio, tá? Se as coisas que eu estou falando agora estão sendo muito iniciantes para você, cara, eu peço desculpas. Se você é uma pessoa que entende muito de mercado, eu entendo um pouquinho mais assim do que a média, mas eu não entendo tanto assim, tá? Mas para a maioria das pessoas, quando você tem uma abordagem por ETFs, isso te blinda de uma série de vieses que a gente não fala por aí, porque dá muito trabalho falar. Tá? Vou dar só um deles, beleza? Quando você meio que se obriga a comprar somente por ETFs, você simplesmente assume que quando compra um ativo, está comprando uma cesta. E aí você fica um pouco mais blindado do risco de você comprar a próxima Americanas da vida. Entendeu? Então, aos poucos, isso vai te protegendo um pouco. André, mas eu quero crescimento, eu quero ganhar muito dinheiro comprando ações e criptomoedas que não valem nada. Eu espero que elas comecem a valer 1000% a mais no próximo mês. Assim, na boa, galera, eu até entendo que isso é totalmente possível, mas é um risco muito grande. Você quer percentuais como esse, ou tem que ir para criptos muito pequenas e arriscadíssimas, ou opções. Então, cara, a chance de você perder todo o seu dinheiro é gigante. Tá? É gigante, cara. Então, simplesmente, cara, não tem almoço grátis no mercado financeiro, beleza? E no final das contas, pessoal, o que eu vejo aqui, ó, é o que você tem que fazer, beleza? Então, você não tá no grupo 2 de receber renda passiva, mas o que você tem que fazer? Você tem que comprar índices e ETFs que reinvestem automaticamente dividendos para você. E aí, assim, na boa, se você entende um pouquinho mais de mercado, você pode fazer uma alocação sugerida que é um pouco mais agressiva, tá? Que é o que eu faço nas minhas carteiras recomendadas. Inclusive, se você tem interesse em conhecer mais do meu trabalho, que são as carteiras recomendadas que eu faço, pensando em diversos perfis para ambos objetivos, independente se você quer renda e dividendos ou se você quer crescimento, tem aqui um QR Code na tela e link na bio em que eu mostro as minhas carteiras para os clientes. Agora, se você não quer conhecer o meu trabalho, mas quer ter uma abordagem um pouquinho mais inteligente da coisa, se permita escolher stock picking no máximo 20%. Tá? Porque, por exemplo, você às vezes é um profissional de um ramo aí, da tecnologia, ou então, sei lá, do varejo, e você entende que tal empresa muito específica, ela tem um grande potencial de dar bom no médio ou longo prazo. E você quer comprar aquela única empresa e, fora ela, investir em ETFs. Eu não vejo problemas, pessoal, porque ela é a exceção. Não é isso que vai te deixar pobre e muito dificilmente é isso que vai te deixar rico, mas isso pode fazer você bater os índices. Então eu acho que é saudável, claro que se você souber o que você está fazendo. Agora, o resto você tem que estar alocado em ETFs, tanto de renda fixa, variável, nacional e internacional.
é a forma que eu vejo e considero ser mais segura, eficiente e, de novo, protegendo a sua carteira. Ai, Anthony, mas ETF tem taxas, tem custos. Pessoal, pergunta para qualquer um que investiu em Americanas da vida se eles não estavam nem aí pagando 0,20% da taxa de um ETF para comprar o índice todo, entende? E não quer dizer que se você comprar uma ou duas ações, você vai rentabilizar mais do que o índice. Esse é o ponto todo, pessoal. Eu estou pensando muito aqui na segurança dos meus clientes, porque no final das contas, eles têm que ir batendo o CDI e os índices no médio e longo prazo. É esse o maior objetivo que eu tenho com as minhas carteiras e com os meus clientes. Então eu tento usar os índices para bater os índices e o CDI. É muito difícil, tá? Mas a gente tenta. Agora, Anthony, quando tu não consegue, o que acontece? Acontece de a gente quase bater. A gente quase bate, entendeu? Mas aí teve uma exposição maior em renda fixa, por exemplo, que geralmente não bate os índices. Eu estou pensando mais nos ativos do exterior, tá bom? E aí você simplesmente estava mais seguro. Agora, você não perdeu dinheiro. Não é como se o índice subisse 50% e a sua carteira subisse 1%. Não, o índice subiu, sei lá, 15%, a sua carteira subiu 13%, 14%. Então, você perdeu do índice, mas perdeu por muito pouco. Eu penso muito nessa ideia, tá? É mais ou menos nesse sentido. Tá, e qual que é o resumo final disso tudo e os próximos passos? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Vamos recapitular tudo que a gente falou até agora para ficar bem claro. Então, primeira pergunta que você tem que se fazer, na minha opinião, quando se trata de dividendos. Você tem dinheiro suficiente investido para receber uma renda através de dividendos e gastar ela no dia a dia, do tipo cobrir os seus gastos do dia a dia? E claro, né, você precisa disso. Se sim, ou seja, 1,5 milhões em renda variável, somando aqui um total de 3 milhões, que é 1,5, né? 1,5 em renda fixa, né? Vou deixar total 3 milhões de dinheiro. Esse valor ele vem lá daquele vídeo que eu vou deixar recomendado, que eu explico toda a teoria desses valores, tá bom? Se você tem esse valor todo e quer receber dinheiro porque você não tem nenhuma outra renda e precisa pagar suas contas da sua casa, o que você tem que fazer? Aqui, ó, uma carteira com ETFs, de preferência, que pagam dividendos e uma renda fixa intercalada, aquela com CDBs e, enfim, tesouro com juros semestrais, para um rebalanceamento estratégico e seguro. Tá? E lembrando sempre que você vai ter que reinvestir 50% dos dividendos. Claro que se você quiser considerar aqui uma parte da renda fixa e tiver um pouco menos, não tem problema. Tá? Agora, aqui é 2 milhões no mínimo, tá? No mínimo mesmo. Agora, não tem esse valor aqui. Não tem como pagar suas contas do dia a dia, né? Recorrentemente, na semana, no mês, a cada 2 meses. Tá? Não tenho isso, Anthony. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que dar um passo para trás e entender a sua estratégia, o seu objetivo como pessoa física agora não é uma estratégia de dividendos, é uma estratégia de crescimento até você chegar nesses valores ali que eu comentei e aí sim focar em dividendos, enfim. Talvez você já tenha esse valor, mas tem outras fontes de renda e nem quer esse dinheiro na sua conta. Então o que você precisa ter? Focando em crescimento, poxa, você vai ter que ter uma carteira balanceada entre ativos nacional, internacional, cripto, ter renda fixa também e assim por diante. De novo, pessoal, é assim que eu faço as carteiras para os clientes. Eu olho para um todo e aí a gente vai fatiando e rebalanceando ao longo do tempo. Você tem que focar em investimentos que não pagam dividendos e caso eles te paguem, o ETF reinvista tudo para você automaticamente. Porque se o ETF reinveste automaticamente para você, você não precisa, primeiro, se preocupar em acertar, comprar os ativos, os investimentos certos, e você pode gastar o seu tempo, da sua vida, né, do seu dia a dia, né, que é muito valioso, para focar em ganhar mais dinheiro e aportar cada vez mais. Afinal, você não tem tanto dinheiro assim que você pode viver de renda. Senão você já estava nessa etapa aqui, ó. Senão você estava aqui, ó. Tenho tanto dinheiro para viver de renda. Você falou, não tenho tanto dinheiro para viver de renda. Aí você está aqui, ó, crescimento. Se você está em crescimento, o foco é aportar nessa galera aqui e, claro, focar cada vez mais em ter mais dinheiro para um dia chegar na etapa da renda, né? Se é que isso é um objetivo seu. E aí, eu vou deixar aqui para vocês a seguinte pergunta, né? Beleza, mas e empresas que pagam dividendos recorrentemente? Independente se eu gasto ou não gasto, hein, Anthony? Calma. Poxa, será que essas empresas são melhores? E aí eu já te digo de cara, essas empresas
que pagam dividendos recorrentemente, que a galera gosta de ir atrás, não é que elas são melhores porque elas pagam dividendos. O dividendo, ele sempre é um sintoma, ele é um indicador de que essas empresas, elas têm uma boa gestão, uma boa lucratividade e um bom moat de mercado. Essa palavra o Warren Buffett falava muito, é uma boa proteção, é quase como se fosse uma boa barreira em termos do mercado. Então, as empresas que distribuem esses dividendos de forma recorrente ao longo de muitos anos, elas tendem a continuar distribuindo esses dividendos, mas não porque elas têm mais investidores investindo nelas, e sim porque o negócio delas tem um bom processo, tem uma boa barreira de entrada e tem uma boa gestão por trás. Por isso que elas se tornam bons investimentos de fato. E é isso que eu vou explorar no próximo vídeo, em que eu comparo o BOVA11, ou seja, o Ibovespa geral, com o DIVO11, que é um ETF que reinveste os dividendos automaticamente de empresas boas pagadoras de dividendos. Um beijo no seu coração, assiste o próximo vídeo, aqui está o antigo dos dividendos que você tem que reinvestir 50%, e lembre-se que investir certo resulta capital.